Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Este é apenas um dos ensinamentos de Jesus a respeito da união entre o homem e a mulher. Mas será que esses mandamentos são obedecidos? Hoje, o país vive uma realidade bem diferente. A separação entre casais tem aumentado grandemente. Beatriz e Roberto viveram de perto a experiência. Veio uma segunda pessoa na vida dele. Até chegar num ponto em que eu resolvi sair de casa. E foi uma saída assim repentina, né? E que causou muitos danos, tanto para mim, piores ainda para ele e pelos filhos, né? O casal reconhece que um relacionamento sem Deus não dura. Os problemas surgem, mas não vem solução. Eu acredito que o casamento, quando você tem um casamento que ele não é pautado dentro da palavra de Deus, você vai ter as tribulações e não vai saber como resolvê-las. Porque Deus é o caminho, Ele te conduz às suas dificuldades e torna elas fáceis, porque o fardo é leve. Então, na nossa vida conjugal, tivemos esses problemas de relacionamento devido ao problema de trabalho, o problema de condições financeiras, logo após vieram os filhos, e de relacionamento. Como ela mesmo falou, que ela era a cabeça, e eu não era o cabeça da casa. E com o passar do tempo, essas dificuldades só foram aumentando, porque o poder dela cresceu. E nesse crescimento do poder da mulher, vieram aqueles impasses que a gente não conseguia resolver. Casamento sem Deus não é o casamento que o mundo vive, né? Vamos casar, vamos viver juntos. Se não der certo, separa. Segundo o IBGE, um dos fatores que podem ter contribuído para o aumento do divórcio foi a mudança na legislação em julho de 2010. Nela, os casais não precisam mais esperar 2 anos para se separarem. Eles que ficaram 23 anos casados relembram os danos que a separação causou. Tive depressão, emagreci muito, tive queda de cabelo, tive também problemas financeiros, problema com os filhos. Meu filho estava fazendo faculdade, trabalhando, pensou trancar a matrícula. Minha filha querendo casar e trocando de namorado. Assim, perdeu os valores. Porque uma família, quando ela é o quê? Cortada, né? Dividida, né? Para tudo. Então, todo mundo ali fica desestruturado. Não só eu fiquei desestruturada, mas os filhos ficaram o quê? Sem saber qual caminho tomar. Para mim, inicialmente, de perdido no tempo. Uma relação de 23 anos. E de repente você se vê sozinho, fora da sua família, é uma derrota. Me senti um homem derrotado. De acordo com a psicóloga Luísa da Silva, as consequências deste processo são mesmo bem dolorosas para toda a família. O que eu tenho observado até na mesma família, que a pessoa, quando ela separa com netos, filhos já maduros, vem sobre eles um exemplo péssimo para a família, porque a família desestrutura toda, a família passa a conviver, parece que a viver com a guerra diária, porque parece que todo mundo perde a noção e parece que todas as bênçãos que esse casal estava dando para essa família, elas são retiradas. É nítido a gente reconhecer filhos de pais separados, filhos feridos, né? Feridos pela vida. Por quê? Porque eles sentem que os pais não amam o suficiente para lutar. E outra coisa, eles não conseguem observar se o casamento do pai e da mãe deu errado, ele pensa, o meu provavelmente não vai ser um casamento também que eu vou dar conta. Ele vai querer seguir os exemplos também. E outra coisa, sobre a questão financeira, começa a ter assim, muito desequilíbrio na vida financeira, porque há uma divisão de tudo, divisão de bens, divisão de dinheiro, começa uma briga entre o casal, por causa que um quer ficar com tanto, o outro quer ficar com tanto, o padrão de vida deles cai, e então começa a ter muito distúrbio na família. Ela diz ainda que a possibilidade de filhos de pais separados seguirem os mesmos passos deles é grande.
Normalmente, quando eu tenho um cliente aqui que os pais passaram por separação, essa pessoa ela já vem com uma geração onde ela não acredita no amor, onde ela não acredita no respeito, onde ela não tem uma vontade de ter a própria família, onde ela viu o exemplo dos pais e ela vai e segue o mesmo caminho. Com todas as dificuldades e decepções enfrentadas, nem sempre é possível ver uma luz, mas para Beatriz e Roberto, ela se acendeu. Eles conheceram a palavra de Deus e tudo mudou. Eu orava de uma maneira errada, né? Eu orava para ele voltar, para ele voltar. Deus faz esse milagre, Deus traz ele, Deus traz ele. Aí um pastor, e junto com Bárbara, né, falou assim, a gente não ora assim, você vai orar para ele aceitar Jesus. Ele tem que primeiro o quê? Conhecer a Deus. E Deus vai trabalhar na vida dele. E quando eu conheci a palavra de Deus, foi quando nós nos encontramos. E eu me decidi e falei com ela, não, hoje eu quero voltar, porque hoje eu conheço a palavra de Deus e sei o que é o casamento. Então, quando esse casamento, eu tive esse conhecimento da palavra, que ela me tornou um homem cristão e conhecedor dela, e ver o poder de Deus que ele tinha na minha vida, não tive dúvidas que era mesmo um retorno para a minha família, daquilo que eu queria naquele momento. E no dia de assinar o divórcio, falou que não, que ele tinha aceitado Jesus e que a gente poderia voltar, que o amor existia, né? E Deus foi trabalhando em nossas vidas. Para o casal que ficou separado por 2 anos, a experiência não foi nada boa. Por isso, decidiram dar uma chance à família e viver aquilo que Deus ensinou. Nós resolvemos casar de novo no dia 5 de 2009. Nós casamos de novo em dezembro, né? Na Igreja Evangélica Verbo da Vida. E eu vejo o quê? Que eu falo com as pessoas, que casamento realmente é uma opção, é uma escolha, né? Mas que todo mundo possa realmente escolher, mas escolher em oração, buscando em Deus, né? Porque um casamento sem Deus realmente não dá para ser. Né? Então eu vejo que hoje, com Deus, a nossa união é diferente, é tudo assim, com tolerância, com amor. Então, para mim, é a coisa mais importante que eu tenho na vida, primeiramente o Senhor e minha família. Getting away, and there's something I wanna say.